Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. E desta vez uma legítima ponte aérea. Estava com saudade desta conexão aqui. André Miceli comigo ao vivo aqui no estúdio. Fala, velhinho, tudo bem por aí? Tudo bem, eu também estava com saudade. Muito bom estar aqui novamente nesse formato. Bom, hoje nós temos um desafio aqui que não é impossível de ser superado, André Miceli. A gente vai passar aqui por alguns desses tópicos, desses temas, porque o evento está logo aí. Ele acontece no finalzinho do mês e tem uma galera muito bacana vindo para o Brasil, tem uma galera muito legal aqui do Brasil participando dessa discussão. E eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, dizer por que é tão significativo neste momento a realização de um ENTEC aqui no Brasil. É o primeiro aqui, como eu disse, e ele é importantíssimo porque o Brasil está no centro de grandes discussões no ambiente de negócios, grandes discussões do ponto de vista da tecnologia e da inovação, e a gente precisa entrar de vez neste calendário, vamos dizer assim, global das discussões sobre tecnologia e inovação em altíssimo nível. Não é só a brincadeira, vamos dizer assim, lúdica dos grandes eventos, dos grandes festivais, mas discussão densa, discussão profunda para quem quer verdadeiramente entender o amanhã, né? E quando a gente diz amanhã, é o amanhã literal, é o acordar e no amanhecer o que vai acontecer, não é o amanhã de um futuro mais ou menos próximo, né, André? É isso. O ENTEC é uma conferência de tecnologias emergentes, daí o nome de Emerging Technologies, que acontece há mais de 20 anos. Nasceu naturalmente em Cambridge, em Massachusetts, terra do MIT, e Massachusetts durante muito tempo foi o único lugar onde o evento acontecia. Algum tempo depois, ele passou, 10 anos depois da sua existência, ele passou a rodar o mundo. Esse ano vão existir edições em Atenas, em Roma, em Pequim e São Paulo, fora as duas ali que já acontecem anualmente no MIT. Aconteceu uma na primeira metade do ano, acontece outra em novembro. E aí, o evento tem a missão, justamente como você disse, de olhar para o futuro, mas o futuro com a visão da execução. Tem coisas que o evento traz que são sinais mais distantes e tem coisas que você sai dali implementando. Vem muita gente de fora também, como você disse, a gente vai discutir um pouco do que esses nomes vão trazer e, basicamente, esses grandes nomes internacionais discutem com executivos locais a viabilidade e formato de implementação dessas tecnologias aqui no Brasil. André, olhando, quando a gente olha a programação, aliás, a programação está disponível lá no site do ENTEC. Quando a gente olha a programação, né, os painéis, as palestras e tal, a gente entende que tem uma divisão bem bacana entre alguns eixos fundamentais para essa nossa discussão. Então a gente vai passar bastante pelo que é a base do norte de inovação, ou seja, para onde a gente tem que olhar quando nós estamos pensando em inovação. E aí a gente tem um sem número de tecnologias propriamente conectadas a essa discussão, mas uma orientação importante para negócio, uma orientação importante para a visão acadêmica e etc. A gente vai olhar para, eu vou colocar ESG como o guarda-chuva, mas é um espectro bem amplo, ele está para além de questões ali como sustentabilidade, vai para energia, vai para outros focos, porque este é um potencializador ou um entrave para desenvolvimento econômico e tecnológico. Então, é o fiel da balança, a gente precisa entender o que está acontecendo ali. Tem um olhar muito interessante para a visão pura de negócios, mas sempre com o pano de fundo da tecnologia guiando decisores e decisões, a tomada de decisões e etc. Qual que é o equilíbrio buscado para montar essa grade? O que a gente coloca como ponto de nevrálgico mesmo, para que a gente consiga passar de maneira equilibrada por todos esses temas, né? A gente abre o primeiro painel
é você e o Matt, que são os dois editores, né? Technology Review americana e Technology Review Brasil. Então são as duas visões se encontrando. E depois a gente vem cascateando nessa linha que eu comentei. Qual que é o balizador para que essa discussão ela seja relevante para o cara que vive o mundo da tecnologia, mas não necessariamente é um cara de tomada de decisão, e para o cara que é o cara de tomada de decisão, líder no negócio, mas não tem o background da tecnologia? O ponto de interseção é como a tecnologia agrega as operações. Então, são 4 grandes eixos, como você falou. A gente vai falar de business como um elemento específico ali. Tudo que diz respeito a negócios e a tecnologia está presente nesse formato. A sustentabilidade, o ESG ali, de uma forma bastante madura, sem papo de abraçar a árvore, mas a gente precisa falar de eficiência energética muito em função de data centers, de tudo que se apresenta em relação ao mundo que está chegando. A gente vai falar de saúde. Saúde é um ponto importante porque isso também tem a ver com a performance corporativa e não tem como fugir desse assunto, a inteligência artificial como um elemento isolado também, uma ferramenta que não é fim, naturalmente, é meio, mas que potencializa os negócios como vêm sendo executados. A gente vai trazer a visão americana. Então, os professores do MIT, o professor Michael Siegel, que coordena dentro da MIT Sloan, da Escola de Negócios, toda a área de cibersegurança, que é um tema importantíssimo, e o Brasil sempre sofre muito com os ataques. O Brasil está sempre ali nas 5 principais posições de praticamente todos os tipos de ataque hacker que existem. Então a gente precisa olhar isso com bastante cuidado, e à medida que a tecnologia vai avançando na sociedade e chegando a lugares com menos maturidade de uso, esse risco vai aumentando. A gente tem uma questão com PIX, com todos os elementos de Open Finance que acabam afetando a sociedade. Então, esse é um ponto importante. Como você disse, o Matt Honan, que é o editor-chefe da Technology Review americana, ele vem trazendo a visão dos Estados Unidos e também trazendo uma visão global. A gente vai fazer isso, uma comparação com o Brasil, mas a gente traz também os Innovative Workplaces. São aquelas 20 empresas que foram eleitas pela MIT Technology Review como as mais inovadoras do Brasil. Então, os executivos que estiverem no MTech, e aí é um evento que, como você disse, ele é mais exclusivo, são ali 300 pessoas no máximo, não é um evento gigantesco como os grandes festivais que acabam tendo que ter discussões mais rasas em função da abrangência. Como a gente está ali falando para um público bastante seleto de quem constrói tecnologia e toma decisões de negócios, a gente vai levar pontos com discussões mais aprofundadas. Então, essas 20 empresas vão trazer o que, de fato, faz diferença para mexer o ponteiro no Brasil. Tem muitos achados interessantes na pesquisa desse ano. A gente mediu elementos diferentes para premiar essas empresas. A maturidade no uso de inteligência artificial é uma delas. E a gente vai fazer alguns testes com as empresas que estiverem presentes lá para oferecer, pelo menos, o início de um caminho de aumento de maturidade. Vai ser, de fato, um evento para fazer networking, mas um evento com decisões importantes para tomar no dia a dia e mudar a empresa planejando já 2026. Inteligência artificial é um ponto comum a quase todas as discussões hoje, né? Ele é praticamente unânime a ideia de que é preciso, de alguma maneira, incluir a discussão sobre inteligência artificial, independentemente do setor, independentemente da área de atuação, independentemente de qualquer coisa. É preciso incluir, ainda que a decisão ao final seja vamos excluí-la, mas a IA ela não é desconsiderada em nada. E há dentro da programação do ENTEC, e não poderia ser diferente, vários pontos de contato com o debate sobre IA. Esteja ela no primeiro plano, esteja ela no segundo plano da discussão, ela está ali. A gente recentemente teve uma discussão sobre o hype da IA. Aliás, o conteúdo está disponível no site da Technology Review Brasil, o podcast, etc.
Nós fizemos aqui no Sociedade Digital, recentemente, algumas discussões com representantes de empresas dos mais diferentes setores, e todos eles passam também por esse tema. A pergunta para você é a seguinte, André. A gente já atravessou, de alguma maneira, esse hype, ou estamos nesta jornada de atravessá-lo? E qual é o endereçamento? O que você imagina que dessas discussões que nós teremos vai surgir como ponto-chave para nos orientar nessa jornada com a IA? A gente fez uma pesquisa recentemente do mapa da inteligência artificial generativa no Brasil. Essa é uma questão importante que a gente precisa fragmentar os tipos, as naturezas de uso de inteligência artificial. Uma coisa é o algoritmo que te sugere um produto ou sugere um determinado conteúdo baseado naquilo que ele aprendeu sobre você. Outra coisa é uma empresa usando inteligência artificial para gerar conteúdo, gerar código, gerar elementos que vão aumentar a sua eficiência operacional ou que vão aumentar a sua receita. São duas formas que uma empresa tem de ganhar dinheiro. Ou ela gasta mais, ou ela ganha mais, desculpa, ou ela gasta menos. Então, nesses dois elementos, existe a possibilidade de uso de inteligência artificial. O que a gente observou é que inovação, no geral, e o uso da inteligência artificial entra nesse contexto, ela, no Brasil, está muito mais associada a gastar menos do que a ganhar mais, do que a lançar produtos. É mais fácil uma empresa mexer o ponteiro, é mais rápido ela entender que aquele investimento faz sentido, economizando do que efetivamente gerando novos produtos, porque a geração de produtos tem um ciclo que é mais longo e mais caro. E aí o que acaba acontecendo é que esse modelo de inovação está associado no menor prazo a resultados não financeiros. Então, ela aumenta a visão do cliente, aumenta a retenção de colaboradores, ganha produtividade dos colaboradores existentes e esses resultados não financeiros geram os resultados financeiros. Então, você tem ali um caminho: inovação associada à produtividade, resultados não financeiros e resultados financeiros. Esse contexto, para as empresas que estão habituadas a inovar, é o mais natural. Só que, quando a gente olha para a inteligência artificial, só 7% das empresas brasileiras têm uma integração já ampla com os seus sistemas legados e tem mão de obra específica alocada com essa atribuição. O que significa que existe um oceano de oportunidades para as empresas brasileiras explorarem se elas estiverem bem estruturadas. Tudo começa com a atribuição a colaboradores, montagem de equipes que vão olhar para a inteligência artificial como algo que, de fato, pode mexer o seu ponteiro, e aí aquilo que você falou, a discussão precisa existir nas organizações, só que a gente ainda está distante disso. Então, Aros, acho que a nossa evolução, a nossa revolução, melhor dizendo, ainda no uso da inteligência artificial generativa especificamente, ainda está longe de acontecer. Aí tem outros tópicos que surgem. Aliás, a programação está lá em intecbrasil.com.br. Aqui embaixo, na tarja, você tem o endereço para você consultar. Entre os tópicos que surgem ali, alguns saltam aos olhos. O meu fica voltado assim, diretamente para um deles especificamente. A discussão sobre cibersegurança, uma vez... Primeiro, porque seguramente será um painel de altíssimo nível, mas porque é um tema que hoje preocupa as empresas no nível da possibilidade de que negócios sejam inviabilizados em função de tropeços com segurança, né? A cibersegurança deixou de ser um problema de empresa para empresa e se transformou em uma questão geopolítica, né? Grupos organizados que atuam por meio de canais digitais, operam com infraestrutura poderosíssima e tudo isso com, muitas vezes, mais poder de fogo do que as empresas têm de capacidade defensiva. E aí isso é absolutamente preocupante. Nós estamos falando, quando a discussão entra no tópico segurança, a gente está falando sobre cultura dentro de uma organização,
A gente está falando sobre investimentos constantes, segurança não não deve ser, né, algo reativo, tem que ser proativo e constante. A gente está falando sobre a tomada de decisão estratégica, em que talvez os aportes que são feitos para garantir que as estruturas sejam atualizadas, para garantir que a vaquinha continue dando leite, precisam ser acompanhados de aportes, talvez, um volume até maior para garantir que essa vaquinha continue dando leite protegida. Então as empresas começam a olhar isso com uma ótica diferente. Essa é uma discussão que talvez há 10 anos atrás não estivesse no rol de subtemas de um evento como esse, porque ela era marginal, ela estava na tangente aqui. Hoje já não é mais isso. É condição sine qua non o investimento em cibersegurança. E o líder que não olha para isso, ele já ficou para trás, né, André? Ficou para trás, sem dúvida. E aí a gente vai trazer um dos maiores especialistas do mundo no assunto, que é o professor Michael Segal, que escreveu e pesquisou tudo de cyber, de muitas grandes empresas, de órgãos governamentais, e traz de uma maneira muito inteligente como as empresas podem escalar esse tema dentro da organização. Porque, como você bem disse, cibersegurança tem um componente cultural muito alto, e aí a maturidade de uso dos ambientes tecnológicos dos colaboradores acaba sendo fundamental. Por isso que é importante também ter parceiros, como a Jovem Pan está sendo da MIT Technology Review, porque isso aumenta o alcance dessa discussão. Cibersegurança é um tema que precisa estar presente nas vidas pessoais. E aí, quando esse tema estiver de fato presente na vida das pessoas, ele não nas vidas profissionais que cada um tem, não necessariamente só exclusivamente nesse campo, quando você no dia a dia está preocupado em autenticação, em trocar senha, em não dizer a senha para qualquer pessoa, em desconfiar dos e-mails que você recebe, porque aquilo pode ser um phishing, em saber o que é um phishing, saber como funcionam os ataques. Quando você está protegido disso no seu dia a dia, você naturalmente vai levar para o seu trabalho. E aí, como eu disse, o papel da imprensa mais ampla, como a Jovem Pan está fazendo nessa parceria com o MIT, é fundamental para a gente aumentar a abrangência e conseguir chegar a mais gente falando sobre a importância desse tema. A gente vai falar sobre isso, sim, no desenho da vida das pessoas, e vai falar como levar isso para as organizações. O professor Michael Segal vai trazer pesquisas novas, dados que ainda não foram nem publicados, e a avaliação das empresas brasileiras no que diz respeito aos projetos de cibersegurança, de security by design, ou seja, aqueles sistemas, aqueles sites, os aplicativos que são construídos a partir de modelos de segurança bem desenvolvidos, e não o contrário, né? A cibersegurança precisa ser ponto de partida e não um elemento final no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Aqueles CIOs que já estão mais maduros nesse contexto vão contar as suas histórias sob a ótica brasileira. É claro, a gente precisa entender aonde está o Brasil nesse contexto, no que diz respeito à capacidade de investimento, e também quanto custa não investir nesse processo. Cibersegurança não é um luxo, ela é muito mais do que um seguro, ela é uma condição para que os elementos técnicos de uma empresa funcionem, e a gente vai explicar muito de como fazer esse aumento de maturidade nas organizações. E aí, a discussão nos leva naturalmente também a alguns outros setores, alguns segmentos que estão sendo acompanhados de transformações, estão sendo impactados por transformações importantes e que não são menores, mas eles têm especificidades ali que precisam ser observadas. A gente está falando sobre o agronegócio, a gente está falando sobre a saúde e as suas ramificações e etc. A Technology Review tem se debruçado sobre esses setores, produzido muito conteúdo a respeito de cada um deles. Talvez, no caso da saúde, a gente tem uma coleção ali de casos e de um mergulho profundo mesmo no setor, e de uma relação muito próxima com a indústria.
para trazer um pouco dessa percepção e do sentimento que vem sendo ecoado pelo mercado aqui no Brasil a partir dessas transformações. E aí, quando a gente transporta isso para o Entec, o que eu imagino a gente vai encontrar ali, na verdade, seja a aspiração, né? Aquele ponto de inversão, para onde nós estamos caminhando e o que a gente já alcançou como resultado. A gente já superou uma fase de início de digitalização e agora a gente já colhe os frutos para o setor de saúde, para o agronegócio, de uma digitalização que foi bastante acelerada, talvez atabalhoada no começo, como quase tudo que acontece aqui no Brasil, mas que agora encontra pontos de equilíbrio e de maior maturidade das lideranças, né? São setores altamente tecnológicos, centros de referência em pesquisa e em desenvolvimento, ou seja, a gente passou a exportar soluções também, e eu acho que esse é um pouco do mix que a gente encontra nessas mesas de discussão sobre esses segmentos, né, André? Queria que você falasse um pouco sobre eles, porque há especificidades ali que dialogam com esses painéis principais que a gente comentou até aqui. Pois é, biotecnologia e saúde têm uma relação quase simbiótica, porque Boston é um grande centro de pesquisa, todos os laboratórios estão presentes e o MIT acaba participando diretamente do desenvolvimento de tecnologias de ponta na saúde em geral. Então a gente vai falar sobre o que vai mudar nas nossas vidas nos próximos anos em relação aos cuidados com a saúde, todas as questões de medicina de precisão e do desenvolvimento da personalização através da inteligência artificial, de como a inteligência artificial vai influenciar os processos de evolução de saúde, os cuidados médicos, até mesmo humanizar, por incrível que pareça, uma tecnologia para humanizar essa relação, dado que essa personificação e essa personalização vão ser elementos fundamentais para que os médicos possam tratar cada paciente como um único ser humano e não como um grupo de seres humanos, como a gente viu acontecer até agora em diversos segmentos. E, claro, o impacto disso nas organizações. O que significa diminuir absenteísmo para uma organização? De que maneira ela consegue usar essa evolução que tem acontecido na saúde a seu favor para que tenha colaboradores mais felizes, mais engajados, que entendam que a empresa está preocupada com eles individualmente e que naturalmente produzam mais, claro, é tudo que uma empresa quer, produzir mais com a mesma quantidade de gente, e se falta menos gente ao longo do ano, esse tipo de meta é mais facilmente alcançada. Então a gente vai fazer, de novo, discussões bastante maduras, né? O MIT tem o pragmatismo como uma característica muito evidente. Então, o que acontece de verdade, o que as pesquisas dizem, quais são os elementos que fazem com que faça sentido para uma empresa investir numa determinada direção e como fazer isso. Esse aumento de maturidade que eu me referi à cibersegurança, ele vai acontecer em muitas coisas. A gente vai falar sobre como subir esses degraus no uso da inteligência artificial, no uso da energia de uma forma mais eficiente e também no uso da tecnologia na saúde dos colaboradores. E aí a gente fecha com um papo sobre futuros, né? O Rafa Coimbra vai ouvir e o Roger Spitz. E esse será, sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos do evento, com a perspectiva de que sejamos apresentados ali para algumas visões de futuros possíveis, que vêm carregados de um pouco de tudo que nesses 2 dias de evento vai ser discutido, né? É isso, um olhar um pouco mais para frente ali, não a tecnologia do amanhã, mas a tecnologia do depois de amanhã, e uma ajuda para como as pessoas, os executivos, os CIOs, né, os diretores de tecnologia, os executivos que estão associados a tomadas de decisão tecnológica e os executivos que pedem tecnologia, quem encomenda tecnologia nessas organizações, inevitavelmente precisam lidar com apostas no bom sentido. É uma crença que uma determinada tecnologia pode fazer a diferença
no futuro de uma determinada organização e aí desenvolver projetos em cima dessa tecnologia. O Roger tem uma metodologia interessante para olhar para esses futuros emergentes e a gente vai conversar sobre como aplicar esses processos no seu dia a dia. E aí, para fechar o nosso papo aqui, André Miceli, acho que o convite para quem nos acompanha e está interessado em participar dessas discussões, ainda há ingressos disponíveis. Vou deixar de novo o serviço. O site é emtechbrasil.com.br e aí Emtech é E-M, Tech é T-E-C-H e Brasil é como você aprendeu na escola mesmo, .com.br. emtechbrasil.com.br e aí lá tem as informações, toda essa programação detalhada. Passamos aqui um pedacinho só da programação, tem muito mais coisa, muitos nomes legais, lideranças de alto nível aqui do Brasil, figuras do mercado internacional, e tudo isso está disponível lá. Tem ainda consulta para ingressos, para saber como faz para participar e essa coisa toda, e evidentemente estaremos lá, eu e André Miceli. Correto, meu amigo? Correto. A grande vantagem de um evento pequeno, vamos dizer assim, um evento de 300 pessoas e não de milhares de pessoas, é a possibilidade de interação. Então, quem estiver lá vai poder conversar com essas pessoas, fazer perguntas diretamente, trazer a realidade da sua organização e, claro, interagir com os seus pares, com outros executivos, para entender como as coisas acontecem nas suas organizações, além de poder conversar com a gente. Vai ser um prazer, Carlos Aros, receber os amigos para conversar sobre o futuro da tecnologia. É isso. E a gente se encontra lá no Emtech, dias 29 e 30 de setembro, aqui em São Paulo. As informações estão lá no site e a gente se encontra também aqui na Jovem Pan na semana que vem no Sociedade Digital. Um grande abraço, André Miceli. Até lá. Grande abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver. E a gente se encontra na semana que vem aqui na programação da Jovem Pan. Você confere este e os programas anteriores lá no Panflix. Um grande abraço. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.